Bom, pessoal, quero trazer uma entrevista. Eu fiz uma visita no município de Pompeia e nós estamos com um quadro falando sobre conhecendo sua história. Que é o propósito desse quadro? É mostrar aquele empreendedor, aquele comerciante e com certeza ter uma história de superação. Como começou, como que está e sua visão de futuro. E nós visitamos mais um comércio, porque a primeira entrevista foi na loja da Gotec e agora eu venho para mais uma entrevista com mais um comerciante e eu quero chamar sua atenção para você não desligar sua TV, porque agora eu chamo o quadro Contando Sua História. Bom, pessoal, hoje eu estou visitando mais uma loja naquele quadro Contando a Sua História. E uma loja charmosa, uma loja que chama atenção, que é a Origens, tá passando no vídeo aí a fachada da loja. E eu estou com a CEO, né? A pessoa responsável, a pessoa que coordena toda a sua loja. E nós vamos bater um papo para você ouvir mais sobre superação, seus desafios e como que chegou até aqui. E eu acredito que você que está iniciando como empreendedor, está chegando agora e quer começar algo aí na sua cidade, você vai pegar alguns exemplos que pode te ajudar bastante. Satisfação muito grande. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer vocês de alguma forma por ter entrado em contato com a gente, né? Por conhecer um pouquinho mais da nossa loja. Então, muito obrigada. Primeira pergunta. Por que Origens? É uma boa pergunta. Na verdade, não começou com esse nome. Nós tínhamos uma loja em Bastos que chamava Armazém Natural. E fazia sentido na época, porque a gente queria que as pessoas entendessem, só que é um nome muito amplo, não tinha uma identidade, assim, né? E aí a gente mudou para Origens, trazendo o sentido, assim, tanto de origens aos alimentos, ao que é natural, que é o de origens, o que serve para nós, né? Quanto no sentido de familiares, porque as pessoas tinham muito costume de falar assim: nossa, esse chá minha avó indicava, o meu avô, esse cheiro me remete à família, à cozinha, né? A comida, na verdade, desculpa. Então, era uma coisa que traz de volta as suas origens de familiares também. Então, aí fazia muito sentido, por isso que a gente escolheu esse nome. A gente não queria nada assim tão óbvio de terra, de planta, mas queria algo que fizesse sentido com a nossa história também. A empresa, a Origens, ela teve uma outra marca. Ela iniciou onde? Então, ela chegou, você comentou de Bastos, ela iniciou em Bastos. Onde ela começou? Tá. A nossa primeira loja é em Bastos, né? A gente montou ela há 7 anos atrás, esse ano faz 8 anos. E a gente ficou um tempo aí só com ela, meio, vamos dizer assim, meio paralisada. E quando a gente realmente resolveu desenvolver e crescer, a gente fez a mudança do nome, até pensando em expansão. E aí a primeira cidade que a gente escolheu para abrir uma filial foi aqui em Pompeia. Vai pegando no ar as informações que eu contando a tua história. Uma pergunta que eu já percebi: superação, seus desafios. Tudo quando começa, ela tem aquela fase, começa o gráfico, depois ela dá pode acontecer aquele tombamento e depois volta. Como que foi a história? Quando começou, houve medo, teve desafios? O que você sentiu no começo dessa carreira? Na verdade, quando eu abri a loja, eu trabalho numa transportadora, uma empresa do meu pai que tem 30 e poucos anos. Eu morei um tempo no Japão e aí eu voltei e eu não queria ter o meu negócio. Eu queria só trabalhar, digamos assim, para uma empresa mesmo. Só que com o passar do tempo, quando você tem esse desejo no fundo assim de empreender, você não consegue, né? Então eu queria abrir a loja como a minha primeira intenção era ter uma renda a mais. Então, quando eu abri a loja, foi com a moça Alana, que está comigo há muitos anos. Ela era babá dos meus filhos, só que ela ia precisar de um emprego de período integral. E aí eu falei, bom, eu vou montar uma loja que eu consiga acompanhar de longe, né? Então, a Alana fica e eu venho. Só que aí só éramos nós duas, então ela saía, eu entrava. Ninguém podia ficar doente, ninguém podia faltar, não podia passar mal, digamos assim, né? E aí teve esse desafio de ganhar clientes, depois a gente teve o desafio de formar equipe, que eu acho que isso é um desafio constante para as pessoas, né? Depois a gente teve o desafio quando a gente investia tempo nessa pessoa e de repente essa pessoa saía e a gente não conseguia ir às vezes evoluindo. Depois a gente aumentou um pouco a loja porque viu essa necessidade.
Aí a gente trazia produtos que não pegava, que não dava certo, e aí você ia fazendo mais pesquisa. Foi realmente um processo, né? E aí também as pessoas às vezes falavam, por que você não abre na minha cidade? Por que você... E eu sempre tinha muito aquele problema assim, mas como que eu vou fiscalizar? Mas como que... E se perder a qualidade? E se... Várias questões que depois eu fui quebrando essas barreiras e tentando formar realmente equipe, processos, procedimentos, que era a única forma que eu iria conseguir expandir, assim, né? Vou te fazer uma pergunta. A região tem Tupã, nós temos Marília, nós temos outras cidades, tem uma população até considerável, né? Marília, média de 220 a 230 mais ou menos habitantes. O que te levou a Pompeia? Uma cidade de 23 a 25 mil pessoas. O que te chamou a atenção na cidade de Pompeia? Por que, por exemplo, não chegou em Tupã, que você estava ali mais próximo? Marília, que é uma cidade um pouco maior, tem um centro comercial grande. O que te chamou a atenção, Pompeia, e você se estabeleceu aqui? Vou até pedir para a produção colocar na fachada, a fachada da loja, para você se identificar aí enquanto eu estou conversando com a CEO. Na verdade, tem outras pessoas que perguntam isso também, porque às vezes se você fosse analisar faturamento, talvez teriam outras cidades mais atrativas. Mas assim, primeiro que eu achei que Pompeia tem a mesma quantidade de pessoas e o estilo muito parecido com Bastos, tem bastante oriental também, e também, principalmente, pela visão da cidade. Né? A cidade inteira tem uma visão de ser uma cidade melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, então tem muito a ver com a nossa visão, tem a ver com o que a gente também leva, então fazia mais sentido para mim estar aqui. Hoje a empresa tem 2 lojas, né, tanto em Bastos como em Pompeia. Quais segmentos hoje que a empresa está atuando? Quais são os seus itens, seu nicho de trabalho aqui, dos seus produtos? Tá. Nós trabalhamos com a parte dos chás. A gente tem esse diferencial de ser granel, não é um pacotinho embalado. Nós mantemos alguns embalados, que são aqueles que saem mais, mas mesmo assim a pessoa pode pegar a quantidade que ela precisa, que tem um mínimo de 50 gramas. Nós trabalhamos com os temperos naturais. Muitos temperos não têm glutamato de monossódio, né, que é algo que realmente é bem prejudicial à saúde. Nós trabalhamos com as farinhas, os encapsulados. Na verdade, tem um leque de produtos bem extenso, assim, produtos sem glúten, vegano. A gente tenta trazer de tudo um pouquinho mesmo. Bom, nossa transmissão está chegando, tanto Pompeia como Bastos, nós estamos nessas 3 operadoras de TV por assinatura. Você que me assiste, Mais Bits, canal 80, Life Fibra, canal 80, Way 980. Pergunta é assim, horário de funcionamento das 2 lojas, porque nessas 2 cidades tem a transmissão nossa, então com certeza pode ter gente nos assistindo. Aqui, Pompeia e Bastos, qual é o horário de funcionamento? Como que está sendo? A gente abre às 8, sempre às 8, independente do comércio, se existir aquela oscilação de outros horários, o nosso horário sempre é às 8, tá? E o horário que a gente fecha é às 6. Na verdade, a gente fecha as portas mesmo às 6h10, porque muitas pessoas às vezes do comércio estão saindo, então o máximo aí que a gente fica até umas 6h15, assim, mais ou menos aqui na loja. Aí depende, a questão do horário de fechar depende do comércio. Quando o comércio fica aberto à noite, nós também ficamos. Esse horário que você falou, das 8 às 18, é de segunda a sexta. Aos sábados, como que tá? Aos sábados a gente abre às 8 e fecha a 1h, né? Aí tem os dias, porque aí cada cidade tem essa variação dos sábados. Lá em Bastos tem alguns sábados que fecha às 3, que é um segundo sábado normalmente. Aqui tem o primeiro e o segundo que fecha às 3 também. Para fecharmos o programa, o quadro, melhor dizendo, né, contando a sua história, você está conhecendo um pouco da história da empresa Origens, que faz um trabalho na cidade de Pompeia e no município de Bastos. Uma palavra final para essa pessoa que está nos assistindo de superação. Você conseguiu, se iniciou com um nome, veio com uma política, viu que houve uma demanda, uma abertura de mercado para você e hoje você está com 2 lojas. O que você pode dizer para essa pessoa que está do outro lado? Olha, o que eu diria, na verdade, acho que todo mundo acaba falando dessa questão de não desistir, né? Mas eu acho que eu falaria muito para você buscar informação. Por muito tempo, eu acabei negligenciando essa parte no sentido de ir para fora, de realmente me desenvolver mais em curso, e isso me mantinha num estado mental e físico mesmo. E aí ter me permitido conhecer mais, me aprofundar mais em
no empreendedorismo mesmo, de forma me fez abrir mais a mente, me fez querer desenvolver mais. Então, assim, eu penso que tem 3 coisas, né? Ou você cresce, ou você vende, ou você fecha, né? Se essas 2 não é uma opção para mim, fechar e nem vender, então eu tenho que crescer, né? É algo que eu tenho que me posicionar e realmente crescer e desenvolver. Então é isso que eu falaria principalmente para lojas do interior. Vamos nos preparar mais, né? Sensacional, gostei. Sou Williams Carlos com o programa Break News e eu quero agradecer a toda a equipe. Deus abençoe, desejo sucesso e quero ver vocês crescendo mais, tá bom? Amém, muito obrigada e Deus abençoe. Voltamos. Voltamos com o nosso programa. Você assistiu essa entrevista bonita. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da loja. Que Deus abençoe mais uma vez. Bom, vamos para um breve intervalo comercial, porque no próximo bloco eu quero falar sobre o feriadão que vem aí nessa próxima terça-feira, dia 9, e o que vai atingir na categoria comércio. Eu volto já.